são os baby boomers, por exemplo? Então, essa ideia de que os maiores de 65 anos são chamados tradicionalistas. Uma outra questão, só um parênteses, isso também vai variar de publicação para publicação. Eu estou usando essa autora, que é uma dos maiores especialistas hoje no assunto, Tamara Erickson, que escreveu um livro para a geração Y, chamado Pluguerim, essa ideia de se conectar, e um livro para a geração Y, que já está traduzido. O Pluguerim não foi traduzido, esse foi traduzido. Mas esse livro é interessante, o título dele em inglês, porque ele tem uma espécie de provocação e tem uma rima, né? What's the next G-Next? Ou seja, e agora? Geração X. O que você vai fazer com a chegada da geração Y? Então ela tem discutido muito isso. Eu estou pegando a classificação dela, porque tem gente que coloca 90, 84, enfim. Então, só para a gente, em vez de colocar o ano de nascimento, eu coloquei o referencial de idade, que eu acho que fica um pouco mais claro para o nosso objetivo. Então, os tradicionalistas, os boomers, entre 50 e 75 anos, a geração X, eu acho que é a maioria aqui, a geração Y, que é o nosso foco, e já se discute a geração Z, que segundo essa classificação não está trabalhando. Em 2012, esse pessoal não está trabalhando, mas em tese está começando a se preparar para. Mas o que eu me questiono, e também vejo outros questionamentos, por exemplo, com relação aos boomers. Quem é o baby boomer no Brasil? Nós não tivemos isso no Brasil. Meu pai, olhando aqui, meu pai é tradicionalista, mas está no limite aí. Meu pai nasceu em 42. Quem viveu na década de 40 e 50 no Brasil, considerando São Paulo, sem estender isso para o Brasil afora, o Brasil é uma desgraça. São Paulo é uma desgraça, considerando como hoje. Comparado com hoje, na realidade. Não tem nada a ver com os Estados Unidos pós-guerra, o acesso que os boomers tiveram nos Estados Unidos. Os nossos boomers não tiveram esse acesso. Então tem uma série de diferenças, eu considero, vejo isso também nas minhas pesquisas, entre os boomers de lá e os boomers daqui. Então por isso que eu quero fazer esse parênteses, que essa é uma abordagem norte-americana. Agora, por conta da internet, das redes sociais, da televisão, do cinema, das tecnologias de comunicação e informação de uma forma geral, a geração Y de lá tem mais similitudes com a geração Y daqui do que os boomers e a própria geração X. Há quem diga que os boomers brasileiros sejam esses daqui. Esses que tiveram mais acesso à educação, mais acesso à saúde, seja por meio de convênio médico ou não, tiveram mais acesso a dentistas, mais acesso a um monte de coisas que os boomers tiveram nos Estados Unidos. Além disso, os movimentos sociais nos Estados Unidos e no Brasil são diferentes. Se a gente pensar a geração X, que é a minha, eu nasci em 69, eu estou aqui dentro, eu tenho 43 anos. E tem gente muitas vezes que me questiona sobre uma coisa que eu não gosto, é essa história de ser patriota. O Galvão Bueno é uma pessoa que incomoda muita gente, esse negócio de eufemismo, isso é outra coisa. Mas patriotismo, eu não tenho patriotismo, porque na realidade eu não fui educado assim. Quando eu estava na escola, que tinha aula de educação moral e cívica, que eu estudei em colégio, freira, não podia portar a bandeira do Brasil, você não podia usar roupa verde parecida com o do exército, não podia cantar o hino se não fosse solenidade. Por que eu sou patriota? Mesmo em jogos da seleção brasileira, que todo mundo vira mais patriota, eu também. Eu costumo dizer isso, eu acho que isso não vai denegrir minha imagem aqui, entendeu? Eu sou muito mais palmeirense do que torcedor da seleção brasileira. Eu falo, eu não consigo, não, que seja corintiano, sempre que for, eu conheço amigos assim, eu não consigo torcer para a seleção brasileira como eu torço para o time, mas é por causa da minha formação, que não tem nada a ver com os americanos. E essa discussão da geração X, por exemplo, nos Estados Unidos, ela está muito atrelada ao movimento hippie, que nós também não tivemos. Certo? Nós temos aí algumas semelhanças, ou algumas limitações, enfim, mas a influência, porque essa discussão de gerações, ela tem a discussão que está por trás disso, é a evolução cultural, a mudança cultural, a evolução da sociedade. Mas isso está posto. Então, nós vamos a partir daqui. Eu não quero me aprofundar aqui, porque isso aqui é uma discussão que eu tenho em outro espaço, que é com relação à geração. No trabalho a gente pode fazer isso,
num outro momento também, não tem problema nenhum. E aqui algumas coisas que são muito divulgadas na literatura séria, na literatura não tão séria, mas enfim, isso tem aparecido muito. Que a única coisa comum entre as gerações é a diferença. Então não somos todos diferentes. Então, as características dos tradicionalistas: valorizam segurança, são fiéis à empresa e respeitam a hierarquia. Isso vai se modificando com relação aos boomers, com relação à geração X, que são considerados mais céticos, até por conta dessa influência social do movimento hippie, da França de 68, dentre outros movimentos sociais que nós não tivemos, porque nós vivíamos no regime militar. Tá certo? E a geração X, eu acho que aqui sim tem mais similitudes com a nossa geração Y. Porque isso aqui é questionável. Embora também tenham algumas características que são sim parecidas com as gerações no Brasil. Só que o que eu tenho percebido, com algumas pesquisas, inclusive foi feita uma pesquisa por uma outra finalidade aqui na FECAP, mas eu estou trabalhando nesses dados, agora sabe disso na época. Os meus alunos, na realidade, que é uma questão vinculada à carreira, mas aparece, evidentemente, algumas dessas características. O que tem se percebido é que essas pesquisas que vem divulgando, olha, o jovem da geração Y é isso. Até eu olho para essas pesquisas e quero ser esse cara também. Entendeu? Então eu acho que algumas dessas pesquisas estão induzindo o comportamento do jovem. Então o jovem olha lá e fala, bom, eu não respeito hierarquia. Eu não gosto de respeitar hierarquia, eu não gosto de ficar mais de um ano numa empresa, eu não gosto. Porque essas são as características que vêm sendo divulgadas. Só que esse jovem da geração Y nos Estados Unidos também tem algumas diferenças com relação ao nosso jovem. Sobretudo com relação à sua formação, com relação à sua educação familiar, que é um pouco diferente da nossa, embora a gente tenha evoluído nesse sentido. Então isso aqui, essa discussão da geração Y está muito vinculada, e aqui que eu quero pegar o gancho para lançar a geração Y nas escolas, está muito vinculada à proximidade com os pais. E uma outra questão que eu sempre coloco é o seguinte, e falo isso para os jovens, nossos alunos. Tem um monte de gente nessa idade aqui, na geração Y, que está cortando cana, que está cultivando camarão lá em Santa Catarina, que está preso, que está traficando droga no morro do Rio de Janeiro, ou aqui nas favelas de São Paulo, e tem essa idade. Eles também valorizam as suas próprias contribuições, eles também são especialistas em tecnologia, eles também passam por vários empregos. Então, precisa relativizar, que é isso que eu quero discutir lá no final, para a gente entender com quem que a gente está trabalhando, para a gente evitar essas padronizações. Um item, então, eu tenho pesquisado, carreira. Se você perguntar para alguém aqui, mesmo que seja no Brasil, que esteja com 50 anos, 60 anos, ele tem uma visão sobre carreira diferente desse aqui. Óbvio. Tá certo? Agora, até que ponto essas pesquisas têm influenciado esse ponto de vista do jovem, principalmente do jovem? Necessidades e desejos. E aí entra uma outra discussão que não dá para a gente aprofundar também, que eu tenho feito, que é com relação à sociedade capitalista. As discussões de motivação clássicas, principalmente as teorias de conteúdo da segunda metade do século XX, estiveram vinculadas à questão das necessidades. Então as pessoas se motivam porque têm necessidades. Maslow, Herzberg, McClelland, Fromm, entre outros autores que discutiram isso. Mas na sociedade capitalista isso se mistura com desejos. Eu acho que isso está muito atrelado também à questão, por exemplo, uma questão que eu tenho no meu conteúdo, que é remuneração, a questão do desejo está muito atrelada à remuneração. Se a empresa não tem política clara de remuneração, sobretudo os jovens que têm desejos muitas vezes incompatíveis com a sua renda, começam a achar que estão ganhando bem, ou ganhando pouco. E vai culpar a empresa. Eu tenho falado isso para os jovens. Se você quer trocar o celular, ou quer ter um carro, ou quer, enfim, a empresa não tem nada com isso. O problema não é da empresa, mas das pessoas que têm desejo, não só da geração Y. Todos nós temos desejo.
mas o que eu tenho percebido é que todo mundo tem que ter um sonho de consumo. Então as pessoas ficam atrelando isso, a necessidade de ter um sonho de consumo, e aí precisa ganhar mais, precisa trocar de emprego, precisa sempre mais. Então essa é uma coisa que eu considero muito importante, porque para mim essa discussão de gerações está exatamente aqui, é por isso que eu grifei, nas expectativas. As expectativas também são diferentes quando a gente olha. Qual é a expectativa de um boomer de 65 anos ou de 60 anos com relação ao trabalho, ou com relação à sua família? É diferente, isso sempre foi diferente entre as gerações. É que eu acho que a gente está tentando entender pouco isso. Eu acho que a grande sacada está aqui, é entender a expectativa. Por exemplo, do nosso aluno. Porque senão a gente fica pensando também que está tudo padronizado, tudo pasteurizado, que os alunos têm as mesmas expectativas. E não tem. Eu acho que isso aqui é muito importante quando a gente discute motivação. E eu vou pegar um gancho da motivação, que é uma outra discussão que eu tenho com os alunos também, porque isso faz parte da minha disciplina, mas eu falo para eles o seguinte: nós estamos discutindo motivação e a ideia é conscientizar vocês, ou ensinar vocês como tratar esse assunto. Não é que eu preciso motivar vocês, até porque quem me contratou não me avisou que eu tinha que motivar o aluno. O negócio é dar aula aqui. Quanto eu puder não desmotivar, então, chegar no horário, deixar o material no mudo, dar aula, abrir discussões, dar atividades, enfim. Mas meu negócio aqui é dar aula, não é motivar ninguém. E nós estamos discutindo aqui, aí eu falo, não aqui, né, mas para os alunos, é motivação no trabalho. Aqui é uma outra discussão. Certo? Então, mas isso está muito vinculado à expectativa, porque eu acho que eles esperam um pouco isso. Porque tem uma série de lacunas aí. Então, a discussão de motivação, eu trouxe só um slide de motivação, que é um pesquisador bem jovem, que tem discutido isso de forma séria, porque motivação também tem um puta monte de bobagem, principalmente acessível, né? A gente entra numa livraria Mega Store, motivação, autoajuda em negócio, motivação, liderança, carreira, isso tem à vontade. Mas coisa séria tem muito pouco. Então, motivação 3.0, porque ele discute motivação 1.0, que é dos nossos ancestrais, a questão da sobrevivência, a motivação 2.0 da sociedade industrial, e a motivação 2.1, que ele considera um upgrade, que são as discussões das teorias de conteúdo, que eu também acho muito interessante, Maslow, Herzberg, enfim, todas essas contribuições que elevaram um pouquinho a discussão de motivação e revelaram a questão da motivação intrínseca. Eu acho que isso foi um grande marco para os estudos comportamentais. E ele vai chamar de motivação 3.0 a motivação para a sociedade do trabalho atual, considerando, segundo ele, o trabalho atual como um trabalho cada vez mais cognitivo. Por isso que a forma de motivar as pessoas que trabalham com o trabalho ou se envolvem com o trabalho cognitivo é diferente de motivar pessoas ou de manter motivadas pessoas que trabalharam ou ainda trabalham no modelo industrial. O trabalho cognitivo, ele é mais complexo e exige que as pessoas sejam melhor preparadas, mais inteligentes, que estejam, na realidade, dispostas a se autodesenvolver para constantemente dominar esse trabalho. Então ele vai alicerçar a discussão de motivação em 3 pilares, que é autonomia, excelência e propósito. Mas ele vai dizer, autonomia não é cada um faz o que quer. Autonomia é, na realidade, poder tomar decisões sobre a atividade. Você não vai esquecer que a empresa, isso também fala para os alunos, a empresa tem objetivo, a empresa tem meta, a empresa precisa dar resultado, tem tudo isso. Então, quanto mais eu puder envolver as pessoas, sobretudo os mais jovens, ou pessoas como nós, não tão jovens quanto os nossos alunos, mas também pessoas jovens que se envolvem com trabalhos cognitivos, quanto mais autonomia, melhor. Excelência, que é o domínio, ou seja, a gente tende a se motivar a fazer aquilo que a gente domina. E eu sempre dou exemplo para eles do idioma inglês. Então, quando é que a gente desanima do inglês? Quando a gente vai fazer de sábado à tarde, que eu já fiz, trabalha a semana inteira, estuda à noite, vai fazer sábado à tarde. Aí você faz a aula, tem lição para casa, você não faz. Lógico, vai trabalhar e estudar de novo. Aí no outro sábado, o primeiro texto que o professor entrega tem
primeira frase tem 7 palavras, você entende 2, você desmotiva. Agora, se das 7 você entende 5, das 20 você entende 17, das 45 você entende 39, aí você vai, que você domina. Então, a gente tende a se envolver mais com o trabalho que a gente domina e que você sabe para que serve. Então, ele alicerça a discussão de motivação aí, sobretudo para os mais jovens, mas mais especificamente para os trabalhos mais cognitivos. O que eu pus o Daniel Pink aí? Porque isso tem relação, na realidade, com uma teoria um pouquinho mais antiga, que é a chamada teoria do flow, que segundo os pesquisadores ou conhecedores desse assunto, flow não tem tradução. Então a gente tem livro traduzido como teoria do fluxo, está esgotado, etc., mas não seria essa a tradução. O flow é a ideia de fluência. Então, eu trouxe o Daniel Pink, porque o Daniel Pink cita muito o Mihaly Csikszentmihalyi, que é o autor da teoria do flow. Segundo o Csikszentmihalyi, ele faz isso com dois eixos. Ele vai colocar aqui a questão das responsabilidades e desafios e a questão das competências. E tem uma relação estreita com isso aqui. Ou seja, segundo ele, existem pessoas, e eu vejo isso nos nossos alunos, que participam de programas trainee, que participam de programas de estágio, que são exigidos ao máximo nesses programas. E aí estão aqui no nível de competência. Quando começam a trabalhar, o nível de desafio está aqui. Porque vão falar, não, ele tinha que ser proativo para entrar, tinha que ter espírito empreendedor, tinha que ter espírito de liderança, tinha que ter, estar no último ano da faculdade, inglês fluente. Quando ele entra lá, não precisa ser proativo agora não é o momento, ele tem que esperar, então ele está aqui, ó. Eu ligo a quantidade de competências que ele tem com o nível de responsabilidade que ele acaba assumindo. Então nós temos alunos aqui, eu também tenho alguns alunos da PUC, frustrados, aborrecidos e ansiosos. Aí essa ideia de que ele quer mudar de emprego. Aí ele olha a pesquisa, vê que a geração Y não para 1 ano, 2 anos no mesmo emprego, ele também quer mudar. Ele está com o saco cheio já da empresa, acabou de entrar. Por outro lado, nos últimos 20 anos, as empresas vêm se fundindo, sendo adquiridas, e enxugando os seus quadros. Isso continua acontecendo. O mais recente aí é o caso do Itaú Unibanco, que não ia mudar de nome, que não ia cortar ninguém, que não sei o que lá. Quando pararam de falar, a empresa ficou desse tamanho. E aí o que acontece? Tem um monte de gente que acaba assumindo o papel das pessoas que saíram. E aí fica com responsabilidade aqui. Mas não deu tempo de preparar. Mas isso tem mais a ver com a nossa geração e com gerações anteriores a nós. Então você tem pessoas com pouca competência, não sejam competentes, pouca competência para lidar com a acúmulo de atividades. Então elas estão aqui, ó, com medo de errar, perplexas com a quantidade de trabalho e também ansiosas. Certo? E aí vai se enfiando no doce, entendeu? E aí fala que compensa, tem gente que fala, não, você come chocolate que compensa. Entendeu? E aí você anda na Avenida Paulista, você também observa, na hora do almoço, na berrine, você vê um monte de gente com o pescoço desse tamanho, uma barriga aqui, não, tudo gente nova, né? Que está carregado de trabalho, ansioso, comendo num restaurante equívoco, né? Então, não tem tempo de se cuidar. Mas, enfim. Então, isso tem uma relação com isso aqui. Se eu não encontrar propósito no que eu faço, se eu não dominar o que eu faço, se eu não tiver autonomia para tomar algumas decisões, e eu, graças a Deus, eu tenho, acho que a maioria aqui está aqui, nós podemos fazer isso, mas aqui tem chefe, aqui tem hierarquia, não tem tudo isso, eu falo isso para os alunos. Faz 300 anos que as empresas têm hierarquia, você quer acabar com a hierarquia agora, você quer entrar na empresa e tirar a hierarquia. Não é assim. Então aqui também tem tudo isso, a gente não tem horário, tem crachá, tem tudo isso. Mas eu preparo minha aula, certo? Os alunos também me avaliam vocês. A gente tem uma série de procedimentos, processos. É isso que a gente ensina para os alunos. Organização é isso. Processo, procedimento, método, tudo isso. Mas quanto mais autonomia eu tenho, mais eu percebo que o meu trabalho serve para alguma coisa que ele tem propósito, mais motivado eu fico. Isso aí acontece
acontece com todos nós aqui. Aí eu falo para os alunos, qual é o difícil? É você manter as pessoas motivadas o tempo inteiro, isso não existe. Esquece isso. Principalmente quando tem rotina. O fulano tem que ir todo dia no mesmo lugar, ficar 8 horas no mesmo lugar, não é possível que ele fique motivado. É bom feriado prolongado, é bom sexta-feira à noite, sábado sem trabalhar, é ótimo isso. Essa segunda-feira que você não tem que ir, a gente também gosta disso, não significa dizer que você é vagabundo. Mas tem essa confusão, né? As pessoas precisam ser motivadas o tempo inteiro. Então, eu acho que isso tem relação com isso. Então, por isso que eu estou tentando fazer essa ligação das expectativas, necessidades e desejos. Aí o Daniel Pink, com Motivação 3.0, e a teoria do flow, do Csikszentmihalyi. Então, claro, que é difícil, mas qual é a proposta dele? É você concatenar competência com desafio. Então, não é que eu não posso dar desafios, mas desafios que as pessoas possam pegar. Eu vejo, já teve alguns alunos nossos que trabalham em banco, principalmente, eles têm metas no banco, já muito jovens, que eles sabem, eles são bastante inteligentes. Eles sabem que não podem alcançar. Isso desmotiva. Em vez de você motivar, você desmotiva. Então, o desafio é concatenado com competência. Claro, essa necessidade de você cada vez mais, não só propiciar o aprendizado ou a aquisição de novas competências, mas incentivar as pessoas a se autodesenvolver. Isso acontece com todos nós. E a maioria está aqui por causa disso. Ninguém está ganhando nada para estar aqui, eu acho. Eu acho. De repente tem uma grana aí proposta para me agradar e eu não sabia. Enfim, e a gente chega na geração, ou nas gerações da escola. Eu acho que eu estou mais no horário que eu fico. Então, primeiro ponto. E aí, eu também queria fazer um outro parênteses. O que eu tenho estudado é a geração Y no trabalho, e não sou especialista nisso. A discussão de gerações na escola, tem alguns especialistas em educação discutindo isso. Bem, pouca gente discutindo bem isso. Já tem um monte, eu estava dando uma olhada na internet, tem um monte de coisas que não tem nem pé na cabeça sobre isso. Mas nós estamos avançando, sem dúvida nenhuma. Uma questão que é muito comum entre os pesquisadores de educação, sobretudo os que têm discutido geração, é que o ensino evoluiu um pouco, no sentido de forma. Então, é só a gente pensar nas nossas salas aqui, que aliás são muito melhores do que muitas outras que eu conheço. Tem ar-condicionado, tem degrau no formato auditório, tem o projetor da sala, mas tem o aluno sentado um atrás do outro. Certo? Tem as disciplinas, que termina uma, começa a outra. O semestre letivo, não estou dizendo que nós estamos errados, não é isso. Isso é geral, o semestre letivo, o ano, a carga horária mínima exigida pelo Ministério da Educação, tem tudo isso. Então, em tese, nesse sentido, a forma de ensino evoluiu. Não é que a educação evoluiu pouco. A forma de ensino evoluiu. Por que eu acho que essa discussão é interessante? Porque a forma de ensino evoluiu pouco e o aluno evoluiu muito. Então aí já tem uma lacuna. A questão, uma das questões abordadas pelos especialistas é essa que eu tenho notado isso, e acho que vocês também, e a gente começa a abrir essa discussão, é a atenção concentrada. Alguns pesquisadores dizem que há um tempo atrás, ou há X anos atrás, essa atenção concentrada, ela ficava em torno de 40, 50 minutos, que com base nessas pesquisas, se instituiu a hora-aula de 50 minutos. O que vem se pesquisando e divulgando é que essa atenção concentrada hoje entre os jovens está em torno de 7 minutos. Quanto tempo ele aguenta ficar sentado, concentrado, olhando para mim? 7 minutos. Certo. Agora, o que eu vou dizer para vocês, e que já me incomodou muito, e confesso que ainda às vezes me incomoda, mas eu tenho me policiado muito, é o celular. O Ari perguntou, certo? O Ronaldo perguntou, posso entrar com o celular? Deve, entendeu? Eu tenho me policiado com relação a isso. Mas eu falei com o Ari, eu estava aqui, chegou
Alguém chegou desligando o celular. Aquele toque de desligar o celular me tirou a concentração. Eu tenho alunos, sinceramente, mas o meu autocontrole é no sentido de não chamar atenção. Que não olha para minha cara. Não é 7 minutos, é nenhum minuto. É 0 minutos. E eu vou dizer para vocês, não é porque eu estou aqui, eu falo isso também na PUC. O nosso aluno aqui, nesse sentido, ele presta muito mais atenção e ele respeita muito mais o professor do que o meu aluno que eu tenho hoje lá na PUC, sobretudo o aluno do Diogo. Então, uma coisa que eu tentei fazer é diminuir minhas aulas por noturno na PUC. Aumentei aqui no semestre passado. E tenho aluno diurno aqui e lá. O nosso aluno do diurno aqui não é igual da noite, mas ele é muito diferente do aluno de lá. Não é, nós não estamos fazendo um estudo comparado, é só um depoimento que eu estou dando. Eu tenho alunos, e eu também acho que a própria estrutura da PUC contribui para isso, ou seja, a sala de aula da PUC, para esse jovem, não é um ambiente de aprendizado, isso também desestimula. Então eu tenho aluno que fica a aula inteirinha, deve ser no Facebook, não sei o que é, mas ele não olha na minha cara. E eles têm como costume, estudei isso que eu entrei lá, todas as salas têm uma fileira de carteira em cada parede, sentado de virado de lado. Não, que é pior ainda, porque esse que está de lado então, mas eu estou me controlando. Eu falo, bom, se ele não quer assistir a aula, eu vou ficar lá. Eu não vou chamar a atenção dele para assistir a minha aula. O que eu peço é que ele toque o celular, que não fique falando no celular. Pode tocar, mas sai. E eu acho que não dá mais, para proibir o celular. É arrumar confusão na sala. Agora, como nós começamos a discutir na escola, eu acho que a escola, assim como o trabalho, é um ambiente de limites. A gente tem uma série de limites aqui, sejam eles escritos ou sejam eles tácitos. Certo? A própria figura da escola, a figura do professor, mas eu acho que a gente precisa insistir bastante nisso, na questão dos limites. Mas os limites para o nosso aluno aqui não podem ser os limites do meu avô. O meu avô, eu já sei, eu aprendi bem quais eram os limites, certo? Principalmente se eu não olhasse para ele quando ele estava falando comigo. Então isso acontece com esse jovem. Então eu acho que a gente já vem trabalhando nisso. A gente não, a FECAP vem trabalhando nisso, na questão dos limites, mas eu acho que a chave está aí, pensando naquela questão das expectativas. Bom, vamos avançar um pouco. Então, além dessa questão da atenção concentrada, então, ela diminuiu e ela se dá com diversos estímulos. Que é a minha aula, o notebook, o Facebook, música. Eles conseguem fazer isso. São todos? Não são todos. Não dá para padronizar, mas alguns conseguem fazer isso. Então, ele consegue se concentrar com diversos estímulos. Uma outra coisa interessante que eu noto, não só nos nossos alunos, nos alunos da PUC, mas também nos nossos alunos aqui, são lacunas emocionais. Sobretudo lacunas emocionais da família e lacunas emocionais da própria sociedade. E ele encontra aqui uma forma melhor, ou relacionamentos melhores do que ele tem fora daqui. Então, muitas vezes eu percebo isso, e vocês devem perceber também. Tem aluno que, quando chega na sala e encontra determinada pessoa, seja ele homem ou mulher, eles se realizam. E aí não presta atenção na aula, porque eles ficam atualizando tudo. Mas é porque aqui ele tem um relacionamento melhor do que outros espaços, porque socialmente nós estamos cada vez mais deixando os jovens com lacunas. Então, os pais trabalham mais, os pais se separam mais, certo? Tem uma série de outras questões mais importantes do que os pais. A própria sociedade é mais individualista. Então, tem uma série de lacunas que eles acabam, de alguma forma, resolvendo aqui. E uma outra coisa que me chama a atenção de alguns anos para cá. Mas o primeiro lugar que eu percebi isso foi no Mackenzie. Já faz tempo. Eu fiz mestrado no Mackenzie em 93. Eu saí de lá em 98, 7, 8. Mas já faz tempo. É que tem aluno que não se forma. Ele não quer se formar. Porque ele está no centro acadêmico, porque ele está no diretório, nas escolas que tem mais tradição disso.
ficar ali, ele encontrou ali, porque eu acho que vai lá no Daniel Pink, ele encontrou propósito ali. Certo? Ele